Ferrovias do Vale. O desenvolvimento do Vale do Paraíba por meio das ferrovias. Vale do Paraíba, região rica em cultura e tecnologia, começou a ser povoada no século XVI, quando surgiram as primeiras vilas. A principal delas se chamava Piedade, a atual cidade de Lorena. No século XVII, a região passou a ser a Rota do Ouro, quando o governo português abriu uma nova ligação entre Rio e São Paulo com o intuito de fugir dos saqueadores. A partir daí, surgiram as vilas de Silveiras e Bananal. Com a queda do ouro e a ascensão de um novo produto, o café, o volume da mercadoria transportada aumentou e surgiu a necessidade de um transporte mais eficiente. Foram implantadas, então, as ferrovias. Quando o Vale, a partir do início do século XIX, tornou-se a maior produtora de café do Brasil, aí houve uma necessidade de se encontrar uma saída para o transporte do produto, que era feito até metade do século XIX, em lombos de burro, saindo as tropas aqui do Vale do Paraíba em direção ao litoral, ao porto de Ubatuba, ao porto fluminense de Paraty, de Angra dos Reis. Então havia uma dificuldade enorme para o transporte, a grande produção, né, do café no Vale do Paraíba. Foi então que o governo imperial teve a ideia, juntamente com os interesses dos ingleses, de montar um novo tipo de transporte, que foi a ferrovia, e que deveria então atravessar todo o Vale do Paraíba em direção ao estado de Minas Gerais e em direção a São Paulo. Então, dessa necessidade que surgiu a ideia da ferrovia e a maneira como ela foi montada a partir de 1855, chegando a ser inaugurada aqui para nós em 1877. Toda ela foi patrocinada pelos ingleses, que foram beneficiados nesse processo, já que com as ferrovias os ingleses tiveram um financiamento da atividade econômica brasileira, tornando o país cada vez mais dependente da Inglaterra. A ferrovia serviu para transportar os produtos industriais ingleses, mas principalmente para transportar o café produzido no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo como um todo. Com isso, ocorreu uma redução nos custos de produção de café e os ingleses puderam comprar o café por um preço menor, ou seja, custo menor. Como a Inglaterra determinava o preço do produto, isso possibilita uma lucratividade muito maior para os ingleses. A implantação da ferrovia no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo beneficiou muito mais as companhias de comércio da Inglaterra do que os próprios cafeicultores da região. Mas não há dúvida que também há benefício para a cafeicultura. A ferrovia, como na Europa, ela servia de meio de transportes, serviu de meio de levar as mercadorias, o café, né, a fazer o comércio do café, mas ele vai revolucionar toda a nossa organização social, direcionando o Vale para a modernidade. Então, a partir da entrada do uso da ferrovia no Vale do Paraíba, você vai ter duas regiões bem distintas no Vale. Primeira, aquela que passa a ferrovia, que vai se modernizando, as cidades vão tornando-se modernos, né? Embora tivesse toda uma estrutura colonial, toda uma estrutura de ruas muito pequenas, tortuosas, mas elas vão ganhando o ar de cidades modernas com o advento do teatro, a passagem de pessoas que param nas cidades e que vão incentivando o desenvolvimento urbano.